Olá, meus católicos. Olá, minhas católicas. Tudo bem com vocês? Legal, né? Gente, de já você já sabe, né? O que é que a gente pede? Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha, tá bom? Compartilha pra mãe, compartilha pro pai, compartilha pros amigos, compartilha pro teu irmão, né? Da igreja, tá certo? Gente, hoje a gente não vai falar sobre o livro Imitação de Cristo. Por quê, Juan? Por causa que vai ficar para outro vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco do meu testemunho de caminhada. Quero falar um pouco. Estava pensando, né, enquanto fazia algumas coisas da minha vida, e estava pensando em falar um pouco sobre o meu testemunho. E aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu testemunho. Então eu vou começar falando para vocês do início até o fim. Não vou falar demais, porque o vídeo pode ficar muito grande, mas um certo limite eu vou estar falando, tá bom? Então, gente, a minha caminhada começou assim. Eu nasci em um berço católico, certo? Nasci no berço católico, família católica, graças a Deus. Família mesmo que vai à missa, que participa, que reza o texto. A minha avó, desde sempre, foi muito católica. Uma já faleceu, né? Que Deus a tenha em um bom lugar. Ela também era bem católica e a que está viva, graças a Deus, também é bem católica. E sempre nasci nesse berço católico, né? Resumindo, de onde veio essas raízes, né? Para vocês. A minha mãe também da mesma forma, só que eu não era tão católico. Para vocês entenderem, vou contar direitinho para vocês agora. Eu não era tão católico, gente. Não era de jeito nenhum. De forma alguma não era católico. Por quê? Eu não era um católico praticante, por causa que toda vez que minha mãe me chamava, Juan, vamos para a missa, eu não ia. Eu esperneava, eu chorava, eu dizia, eu não quero, missa demora, missa é chata. Eu realmente não entendia sobre isso. Mas eu lembro, né, que sempre eu respeitava Jesus Cristo. Eu sempre tinha aquele temor de Deus, né, o temor por Deus, sabe? Amor também por Deus, por Jesus Cristo. Mas não conhecia nada. E aí, mesmo nesse berço católico, minha mãe rezava todos os dias por mim, como toda mãe reza pelos filhos. Minha mãe rezava por mim. E até hoje continua rezando, mas esse tempo rezava. Minha avó também. E até que aconteceu uma coisa, há 3 anos atrás, que foi que eu passei por um momento muito difícil, um momento muito complicado, bem conturbado, né, podemos dizer assim, que foi uma decepção que aconteceu na minha vida. Ela é bem particular, não vou entrar muito em detalhe no vídeo, mas aconteceu essa decepção que eu fiquei muito mal mesmo, mexeu muito comigo. E a partir dessa decepção eu tive uma visão, né? Tô compartilhando aqui com vocês porque testemunho ele converte e arrasta multidões. Então, eu tive essa visão tinha 3 amigos. E esses 3 amigos, eu até hoje não entendi muito bem o que essa visão queria dizer para mim, né? O que Deus queria me mostrar. Mas esses 3 amigos, eu sei quem é, eu não vou falar os nomes, mas eu sei quem é. E o objetivo é levar eles para Deus. E até hoje eu estou buscando isso, entendeu? Não tem sido fácil, como não é. E aí eu nunca entendi o real motivo dessa visualização que eu tive nessa visão. Então, depois disso, eu fui pro grupo de oração, chamado Chama de Amor. Eu já tinha participado do grupo de oração Chama de Amor. Quando era bem pequena, minha avó levava para eu participar de alguns momentos, porque ela também era da Renovação Carismática Católica. E aí, gente, eu fui, participei, né, quando era pequeno, lembro de algumas pessoas que influenciaram muito hoje do que eu sou. E aí eu entrei, fui pro grupo de oração, né? Comecei a participar da Renovação Carismática Católica e tem um amigo muito especial que eu considero demais, que se chama Walter Júnior. Ele me ajudou muito, né, no Ministério Jovem, me convidou para as reuniões. Eu não perdia nenhuma reunião, eu não perdia nenhum grupo de oração, nenhuma reunião de grupo de oração. E eu ia, sabe? Eu participava assiduamente. Teve um momento muito especial, que foi a minha primeira experiência de oração. Gente, ali
foi, podemos dizer assim, um divisor de águas, né? A conversão da minha vida. Porque na experiência de oração foi que eu tive aquele momento com Cristo. Aquele momento onde Deus tocou na minha vida. Onde Deus, ele tocou naquilo que era mais preciso. E onde eu tive um encontro com Jesus Cristo. Foi ali na experiência de oração. Onde eu conheci muitos amigos, fiz amigos. E ali foi um encontro tão especial que eu tive meu primeiro batismo no Espírito Santo, né? Onde o Senhor foi me tocando através das palavras, das pregações, de tudo aquilo que ia acontecendo. Depois, eu fui para alguns outros encontros, né? Eu participava de um grupo de oração antes, só que não era tão assiduamente. Teve um momento lá que eu fui e tive praticamente o meu primeiro repouso no Espírito Santo. Uma sensação inexplicável. Muita gente, ela acaba criticando, né, a renovação carismática católica devido a isso e muitas coisas. Eu nem ligo para isso, porque só quem vive, só quem é carismático, só quem é RCC sabe o significado dos dons, dos carismas, dos ministérios. Então, não cabe a gente ficar brigando por causa disso. Retornando. Então, eu participei da experiência de oração, como falei para vocês, que foi um momento maravilhoso, gente. Onde eu tive um encontro realmente com Cristo. Onde Cristo habitou dentro da minha vida. Onde eu experimentei pela primeira vez este amor. Depois veio o seminário de vida. Foram 9 semanas, porque o seminário de vida são 9 semanas, onde a gente tem esse encontro com o Espírito Santo, a gente vai conhecer quem é o Espírito Santo, como ele age. Você vai ter essa intimidade com o Espírito Santo. E foram 9 semanas maravilhosas, não perdi nenhuma semana. Participei assiduamente também. E também tinha as leituras, né, que eles sempre dão no seminário de vida, que são as leituras durante toda a semana. Vou falar que leio todas? Não, porque a gente falha, né? Acabei falhando alguns dias, está lendo, mas participei assiduamente e tive esse encontro com o Espírito Santo. Depois veio a introdução aos dons. E, gente, a introdução aos dons foi maravilhoso, porque foi ali que o Senhor me ensinou a ter oração em línguas, muito criticada também. Estou falando isso no vídeo não para atacar pessoas que não gostam da SC, mas dizer que se você não conhece, não fale. Se você não conhece, não diga nada, porque você só ama aquilo que conhece. E como é que você tem o direito de estar reclamando, de estar falando de uma coisa que você não vive? Então, se você não é RCC e você não sabe como a gente age, como a gente é, e você só tira o seu achismo para olhar de longe. Ah, eles ficam falando línguas que não conhece. Será que a gente não conhece? Você já entrou, você já participou para saber? Então você só ama aquilo que conhece. Retornando. E aí, gente, eu fiz o Tradução dos Dons. Foi maravilhoso. Um encontro verdadeiro com a palavra, onde a gente recebeu essa introdução aos dons. Foi inexplicável. Eu falo com essas palavras porque não tem como descrever tanto, porque só vivendo mesmo, gente. Então a gente tem essas 3 grades querigmáticas, que são experiência de oração, seminário de vida e introdução aos dons. Depois da introdução aos dons, recebi a introdução aos dons, eu me tornei servo do grupo de oração Chame de Amor. E esse grupo de oração Chame de Amor, ele me acolheu muito bem. E até hoje acolhe, são pessoas que são praticamente uma família para mim. Cada um, né, cada participante, cada pessoa que é membro, que é servo, que faz parte, é amigo meu. E aí eu me tornei servo. Né? Recebi lá um certificado, até hoje eu tenho esse certificado. E aí depois, né, não é obrigado certificado, isso foi só mesmo um simbólico. E aí depois de se tornar servo, eu comecei a estudar, né, cada um foi para o seu ministério, para poder começar no seu ministério. E aí a comunidade é ela que confirma o seu ministério, né, o seu dom ministerial. E eu fui chamado para pregação, né? Todas as pessoas falavam, tu vai ser pregador, tu vai ser pregador. E cada vez mais a comunidade confirmava esse meu chamado, sabe? E eu ficava morrendo de medo, porque eu nunca gostei de falar em público, de forma alguma. Quem é que não gosta, né? Dificilmente encontrar pessoas que dizem, eu gosto de falar em público. Não é fácil. E até para estar gravando aqui não é fácil, mas eu gosto disso.
e falar em público não era o meu forte. Poderia até gravar, é melhor, que é eu aqui falando para vocês. Mas falar em público não é fácil. E, gente, eu comecei, né, tendo as formações, que são 2 apostilas que a gente faz, e cada vez mais o Matheus, que é o coordenador atual também da pregação, falava, né, e antes era o Flavinho. E aí ele falava um pouco sobre a pregação e tudo, mas só que o nervosismo sempre batia, porque eu sempre pensava, eu vou ter que pregar um dia, eu vou ter que levar a palavra, eu ficava morrendo de medo, sério, muito medo mesmo. E durante isso eu fazia algumas formações, porque a gente tem algumas apostilas, que são as 8 apostilas, que é a igreja, Senhorio de Jesus, são tantas outras apostilas que a gente faz, que é preciso para a gente aprender sobre a igreja, sobre tudo na nossa caminhada, né, para fortalecer mais ainda. Em um ano e meio, a gente fez, né, praticamente, em um ano e meio, a gente fez todas essas formações, né, as apostilas muito importantes na renovação carismática também, e que fortaleceu muito minha fé. Mas eu não aceitava o meu ministério, de forma alguma eu não aceitava. Eu procurava tentar ir para outros ministérios, mas o Senhor toda vez dizia, teu ministério é aqui. E eu ficava morrendo de medo. Disse, meu Deus, eu tenho que falar em público, o que eu vou falar? Será que eu vou conseguir pregar? E aí o Matheus preparava uma oficina, né, pra gente pregar. E eu ficava morrendo de medo, eu ficava, meu Deus. E aí eu conseguia pregar, gelando, me tremendo, suando mão e pé, suando o corpo inteiro, eu conseguia pregar. E aí o Matheus sempre dizia, você vai conseguir. O Matheus sempre foi uma pessoa que nos encorajou, eu e meus irmãos, que formou junto com a gente, né, nas reuniões de pregação. E aí, gente, não foi fácil, foi muito difícil, né? E eu sempre fugindo do meu ministério. Sério, eu fugi muito, gente. Eu fugi muito. Porque eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Eu tinha medo do que as pessoas iam dizer, né? Se elas iam sorrir minha pregação. Sério, passava muita coisa na minha cabeça. Mas Deus foi me encorajando. Cada vez mais o Senhor confiava, né? Até que quando eu vim estudar aqui em Parnaíba, né? Eu vim estudar aqui em Parnaíba e aqui em Parnaíba eu ficava preocupado antes, porque eu ficava com muito medo de não ter um grupo de oração aqui em Parnaíba. Eu não moro perto, podemos dizer assim, mas Deus abençoou. E onde eu moro, praticamente acho que 1 quilômetro, ou até menos, tem uma igreja, tem um grupo de oração que me acolheu muito bem. Um grupo de oração que tem outros que são minha família também para mim. Eles são tudo mesmo, né? Porque o Chama de Amor e o Cristo Rei são famílias, são renovação carismática. Então todo mundo é uma família só. Eles me acolheram muito bem. A dona Eliane, que é coordenadora, e os outros demais servos, as pessoas, me acolheram muito bem, gente, muito bem. E eu tive a graça, né, de ter, né, um grupo de oração perto da minha casa. Outra coisa que me deixou muito feliz durante essa caminhada foi que eu encontrei amigos na faculdade católicos, porque o meu medo era esse, de ter muita gente que era contrária à fé, muita gente que não era católico, muita gente que ia ser contra a minha fé, ia ter aquela briga sobre fé, sobre religião, mas graças a Deus encontrei pessoas maravilhosas, né, podendo citar um amigo chamado Ayane, que me ajudou bastante, né, até mesmo porque vive aquilo, né, sobre, ela é Shalom, mas vive aquilo, né, do ciclo carismático. Então, gente, retornando ao que eu estava falando, foi algo muito difícil essa mudança para cá, mas o grupo de oração me ajudou muito. E aí, gente, voltando um pouco para a pregação, para vocês saberem mais um pouco, eu aqui já na Parnaíba, né, podemos dizer assim, uma serva chegou no meu ouvido e falou que eu ia pregar em vários lugares. E aí eu fiquei mais nervoso ainda, sabe? Fiquei muito mais nervoso. E o Jorjão, da Kairos, ele também falou que eu seria pregador, né? E ele revelou outras coisas que não convém falar aqui, que fica para mim mesmo, para pessoas mais próximas. Mas, gente, e cada vez mais o Senhor falando e dizendo, tu vai pregar, vai ser pregador. E eu fugindo do meu ministério. Mas Deus foi lá, foi me usando, foi me capacitando.
Ali era Deus me capacitando. E eu fugindo. Deus, vem cá, Juan, vem cá. E eu fugindo do meu ministério. Mas Deus foi tão misericordioso, tão amoroso com o filho dele. E até que um dia eu vi, Senhor, eu não posso mais fugir. Senhor, eu não posso mais te deixar. Eu não posso fugir daquilo que o Senhor quer para mim. Então eu aceitei. Eu disse, eu não vou ficar com medo. Eu não vou ficar preocupado. Eu vou aceitar o meu ministério. E, gente, eu aceitei. Aceitei o meu ministério. E aconteceu a primeira oficina, me dei bem, né? Graças a Deus, deu tudo certo, mesmo nervosismo, muito medo de falar em público. Depois preguei no grupo de oração, primeira vez. Foi maravilhosa a experiência. Depois preguei no grupo de oração de novo. Aí o grupo de oração entrou em cenário de vida. Preguei sobre fé e conversão. Também eu fiquei muito feliz pelo tema que eu peguei. Aqui em Parnaíba eu comecei a pregar no grupo de oração Cristo Rei também. E eu também fiquei muito feliz, muito mesmo. E também comecei a pregar no GOL, da UFDPAC, uma faculdade que tem em Parnaíba. Comecei a pregar também, fiquei muito feliz também. Comecei a pregar no seminário de vida que abriu agora, podemos dizer, né? Teve seminário de vida que está acontecendo agora ainda, nesse atual momento. E, gente, aconteceu assim, né? E foi indo, foi indo. Eu vou ter uma pregação agora dia 2 de novembro. Então o Senhor vem me usando, o Senhor vem cada vez mais confirmando esse ministério. Eu também fui chamado para pregar no Retiro em Brejo. Foi aí, quase no início do ano por aí. E, gente, Deus cada vez mais vem me usando. Cada vez mais vem usando o meu ministério. Para quem fugia, para quem não queria pregar, para quem dizia, não quero pregar. Para quem falava, eu não quero. Tinha medo. Tinha medo do que as pessoas iam falar. Tinha medo de dar errado, tinha medo de gaguejar. Mas o Senhor foi lá capacitando, como Ele faz com todos nós. Como Ele fez com Moisés, como Ele fez com José, como Ele fez com Josué, com cada um na Bíblia, com os santos. São um exemplo para cada um de nós. E aí, gente, comecei a pregar aqui no Cristo Rei. E aqui estou, pregando. E aí o Senhor me deu outra missão. Agora já estamos aqui no final, para a conclusão. Eu vou terminar com essa missão que o Senhor me deu. Eu, depois de estar um tempo aqui em Parnaíba, praticamente quase um ano, o Senhor me deu a missão de coordenar o Ministério Jovem. Eu cheguei com um desejo muito grande, Deus colocando no meu coração o desejo, né, de colocar um Ministério Jovem no grupo de oração Cristo Rei, porque o Chame de Amor, ele tem há mais de 10 anos. E o grupo Cristo Rei não tinha, porque não tinha jovem. E aí o Senhor colocava no meu coração esse desejo, né, de ter um Ministério Jovem no Cristo Rei. Conversei com os meninos que são um pouco mais jovens e tudo mais, gostam dos jovens. Falei com eles e eles aceitaram. Bora. Conversei com a coordenadora, da Neliane, e ela deixou. E eu fiquei muito feliz. Ela revelou, né, para a Assembleia, para os servos, que ia ter um Ministério Jovem, que tinha um jovem empenhado. Todos gostaram, foi aceito pelo núcleo. E a gente implantou o Ministério Jovem. Se não me engano, foi no dia 30 de março deste ano. E até agora a gente tem trabalhado formações para levar esses jovens para o céu. E estou aqui, coordenando o Ministério Jovem. O coordenador diocesano me deu a coordenação. Estou aqui, gente, na luta, tentando levar esses jovens para o céu. O Senhor me confiou muito mais ainda. Para quem morria de medo de pregar, hoje eu dou formação, hoje eu prego, hoje eu sou coordenador do Ministério Jovem. Mas tudo isso, gente, só para finalizar aqui, para vocês entenderem, através de um pouco do meu testemunho, é a perseverança. Persevere. Você que está iniciando a caminhada, persevere. Mas está difícil, persevere. Você vai perder amigos, como eu perdi. Perder como? Morreu? Não. Os amigos, que se diziam amigos, entre aspas, vão deixar de falar contigo. Não vão querer as mesmas coisas que você. Mas isso não quer dizer que você vai deixar aqueles que eram antes. Não, você pode brincar, você pode jogar uma bola, você pode conversar, mas você não vai compactuar com as mesmas coisas. Você vai ser um pouco odiado, realmente odiado. Você vai ser perseguido, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão dizer coisas contra você, mas é você perseverar, é você continuar. E um conselho que eu dou para vocês: nunca, jamais fiquem num grupo de oração, fiquem na religião católica,
se não for por Cristo. Tem que ficar por Cristo, gente. Porque muita gente, fulano me machucou, fulano falou isso e aquilo, e sai da igreja, sai da renovação. Gente, você tá por Cristo ou tá pelos outros? Por que que você não pede para Deus curar teu coração e você ir lá perdoar seu irmão? Ou até mesmo fazer com que o teu irmão te perdoe, né? Então, não é necessário você estar por Cristo, não pelos outros. A gente tem que amar, gostar dos outros, mas se você estiver pelos outros, meu filho, a casa vai cair. Perdão, você vai acabar que não vai continuar a sua caminhada. Porque Cristo é o centro, gente. Cristo é o centro da nossa caminhada. Então, gente, você que é novo, persevere. Você que já é velho na caminhada, persevere. O segredo é perseverar. Quem perseverar até o fim, como diz lá em Marcos, né, será salvo. Então, persevere, continue. Tá difícil, confesse. Tá complicado. Lute. Tá doído. Lute. Mas as pessoas estão falando mal de mim. Não liga, cara. Continua. Ainda mais no pior lugar do que uma faculdade e eu vou com um texto no bolso, nas mãos. Tô nem aí. Entendeu, gente? Então, esse foi mais um vídeo. E eu tô muito feliz de estar contando meu testemunho. Não é o meu testemunho por completo. Por quê? Porque é muita coisa. É uma vida, né? Já são 3 anos de caminhada, entrando para 4 próximo ano. Então não tem como falar tudo, mas um pouco, acredito que vai tocar um pouco vocês e ajudar a prosseguir na caminhada e aqueles que estão iniciando a iniciar uma boa caminhada. Então, gente, eu quero agradecer muito vocês e estou muito feliz também porque hoje é dia de São João Paulo II e o vídeo está sendo gravado nesse dia, né? Tá falando meu testemunho e ele é meu santo de devoção. Então eu fico muito feliz que São João Paulo II interceda por cada jovem, por cada um de vocês que está assistindo o vídeo. Deixa um like, mais uma vez eu peço ajuda aí para poder levar para mais lugares esse vídeo. Comenta, sugestão de vídeo, quero vídeo tal, que eu vou fazer, vou tentar lutar para fazer. A graça de Deus vai dar certo. Compartilha, tá bom? E ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos, tá certo? Desculpa ter demorado a gravar vídeo, porque eu não encontrei um momento adequado, muita coisa da faculdade, muita coisa até mesmo da igreja e família e tudo mais, né? Várias esferas da nossa vida. Mas estamos aqui, tá bom? Deixa um like, inscreva-se no canal, comenta e nos ajuda a chegar aos 500 inscritos, tá bom? Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!